consulta com um médico oftalmologista diariamente. Vem pra Luciano Ótica. Tá na 104. Opa, eu tô! Tá bom demais. Tá bom demais, minha gente. Hora certinha pra você, 3 horas e 10 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso Pode Misturar e hoje recebendo uma participação mais do que especial. Vocês que estão aí nos assistindo através do Instagram do Pode Misturar. Estou aqui com o Charles Nunes. Charles, seja muito bem-vindo. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Adilânio. É um prazer estar aqui com você, compartilhando histórias, né? Falando de um assunto que é tão importante para nossas vidas pessoal, profissional. Então, boa tarde para você que está nos assistindo. Vai ser uma tarde, uma conversa com certeza bem interessante. Prazer, viu, receber você aqui. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a inteligência emocional como benefício de equilíbrio das diversas áreas da nossa vida. Áreas, a gente pode dizer assim, na vida pessoal, como também na vida profissional. E agora fazendo uma apresentação para você saber aqui quem é o Charles Nunes. Ele é coach integral sistêmico, especialista em gestão de pessoas, administrador por formação, foi gerente administrativo, trabalhou no Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, aqui do Ceará. Ele é palestrante e também treinador de inteligência emocional, que é justamente o tema que a gente vai abordar hoje. Minha gente, ele tem 12 anos de experiência em desenvolvimento profissional e hoje é empresário, ministra cursos, treinamentos e palestras em diversas regiões do Ceará e é também podcast. Tá aqui hoje, né, no nosso podcast, né, Charles? Isso mesmo. Charles, o que é inteligência emocional? Pronto. Existem muitas definições, Adilane, para inteligência emocional. De uma maneira bem simples, inteligência emocional é a capacidade que nós temos de identificar primeiro os nossos próprios sentimentos, como nós estamos, e também os sentimentos dos outros. Então, eu olho para mim, me percebo, mas eu também preciso perceber o outro que eu convivo, que eu trabalho, que eu estudo, que eu me relaciono todos os dias. Inteligência emocional é quando eu consigo gerenciar os meus impulsos, os motivos que eu tenho para fazer o que eu faço, isso também dentro dos relacionamentos. Eu lembro que uma vez a gente conversando, e aí me veio aqui essa história, você falou o seguinte: tem coisas que eu prefiro não falar, porque eu acho que isso pode prejudicar. Inteligência emocional é isso. É quando você consegue pensar, é quando você consegue entender, é quando você consegue parar para refletir, para tomar uma decisão de uma forma mais consciente, mais madura. Saber estrategicamente a hora de falar, a hora de silenciar, não é isso? Exatamente. E aí é uma habilidade que você consegue desenvolver. Então, a gente... Hoje é o assunto que está muito em evidência porque, de fato, as pessoas precisam desse equilíbrio. A gente pode falar de equilíbrio nas diversas áreas da vida, porque nós somos alunos, nós somos profissionais, nós somos pais, filhos, então nós somos, ao longo da vida a gente desenvolve diversas funções. E como equilibrar todas essas funções? E aí a inteligência emocional vem para ajudar. E a gente vai aprendendo no percurso, no caminho, a gente vai amadurecendo, né? Nós não fomos feitos prontos, né? E às vezes a gente vai acertando e às vezes a gente vai errando, né? Nesse caminho, como é que a gente consegue diferenciar os erros e os acertos? Eu costumo dizer que a nossa vida ela é uma jornada. E a inteligência emocional, que é uma habilidade, ela vai nos ajudando porque você vai aprendendo com as experiências. Eu não gosto muito do termo de errar. Eu cometi erros. Eu vivi experiências que eu aprendi. E essas experiências me levam a maiores conquistas. Porque o que eu fiz... Vamos trazer aqui um exemplo. Eu passei por uma situação que não foi legal. Mas o que eu posso aprender com essa experiência? E aí eu ter maturidade para, de fato, aprender com essa experiência para que isso não possa se repetir. E aí, ao longo da nossa vida, Adilane, a gente tem diversas funções, como eu falei. E quanto mais eu dou atenção, quanto mais eu dou foco, quanto mais eu invisto tempo, energia
em determinada área, seja área pessoal, profissional, social, de relacionamento, mais essa área se desenvolve. E o objetivo da nossa conversa é levar essa reflexão. A gente hoje pode ter uma vida, apesar de tantos desafios, tantas responsabilidades, mas viver de uma forma equilibrada, usando a inteligência emocional para que isso dando atenção a todas as áreas, porque quanto mais eu dou atenção, mais ela se desenvolve. É claro que tem épocas, aí a gente precisa frisar, tem épocas que a gente precisa dar mais atenção a determinada área, seja na profissional, seja na familiar, mas é importante saber que nós não somos só, por exemplo, só o trabalho. Existe uma vida pós-trabalho. A gente não é só família. É tanto que os cientistas comportamentais, eles organizaram a vida humana em 11 áreas. Então nós começamos pela espiritual e terminamos na emocional. Então, quanto mais eu desenvolvo, aí passa pela financeira, pela saúde, pela vida social, a importância da vida social para esse equilíbrio. Então eu dou atenção, eu desenvolvo. E aí eu preciso ter essa consciência, eu, pessoa, ser humano, preciso ter essa consciência que eu tenho que dar essa atenção para que a gente consiga desenvolver e equilibrar. E eu dou atenção focando, investindo tempo, energia naquela determinada área. Exatamente. Essa questão do autogerenciamento também é muito importante, né? Você gerenciar suas emoções, gerenciar a sua vida no âmbito pessoal, profissional, como você mesmo está dizendo, né? Como é que a gente pode fazer esse autogerenciamento? Quando a gente fala de emoções, nós temos que entender que são gatilhos que nós recebemos através do que a gente escuta, vê, sente. E isso é uma coisa que não dá para controlar. É tanto que tem algumas pessoas que, por exemplo, assistindo filmes, séries, novelas, elas choram, se emocionam. Aquela cena se conectou com a pessoa e ela sentiu raiva, medo, alegria, sentiu alguma emoção. Essa emoção, Edilane, ela não tem como impedir, vem. Agora, e aí a gente vai falar daqui a pouco sobre os pilares da inteligência emocional, que um deles é o gerenciamento das emoções. Eu não tenho como impedir de sentir algo. Porque o ambiente ele me favorece, de forma positiva ou não, a sentir emoções. E aí até um alerta que a gente pode deixar aqui essa pergunta: qual é o ambiente que você está vivenciando, que você está mais presente? Porque esse ambiente vai trazer emoções para você. Então a emoção vem, eu não tenho como controlar. Agora eu tenho como gerenciar o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Eu sinto uma raiva, uma emoção. Ela veio por alguma coisa que eu vi e senti. Tá. O que eu vou fazer com essa raiva? O gerenciamento é justamente a minha tomada de decisão. Eu não consigo controlar o que eu vou sentir, mas eu consigo gerenciar a minha atitude. Você acha que uma pessoa que tem essa consciência, essa autoconsciência de saber gerenciar as emoções na hora certa, tanto no âmbito pessoal como profissional, ela tem alguma vantagem no meio social? Hoje eu falo para você que uma das habilidades mais desejadas pelas empresas é essa questão comportamental, social, emocional. Nós estamos com um número absurdo. Primeiro que o Brasil é um país, se não um dos mais ansiosos do mundo. Nós estamos com vários problemas de saúde dentro dos ambientes de trabalho. E a gente conseguir levar esse recado, essa reflexão sobre saúde
e eu sei que você já trouxe profissionais para falar sobre isso, saúde mental, essa importância do equilíbrio, essa importância do desligar, faz toda a diferença. Porque o conhecimento técnico, ele é importante. Mas o conhecimento, as habilidades emocionais, sociais, comportamentais também são muito importantes. Então, os dois, eles se completam. E aí, quando eu consigo entender isso, eu vou tomar decisões, porque, veja, acontece alguma situação que o cérebro, ele precisa de um tempo para a gente entender. Tem aquelas pessoas que são muito pacientes e tem aquelas pessoas que não têm muita paciência. Quando acontece algo que eu dou tempo para o meu sistema emocional digerir, a gente pode usar esse termo, digerir o que está acontecendo, eu vou tomar decisões com mais maturidade, com mais sabedoria. E aí eu volto para a nossa conversa. Charles, tem coisas que eu não posso falar, eu não quero falar. Porque você sente que vai prejudicar. Você sente que vai ter ali um prejuízo. Então, esse gerenciamento, essa consciência, a gente pode usar o termo, essa consciência de que eu tenho controle sobre o que eu vou fazer a partir do que está acontecendo comigo, faz toda a diferença. Assim, já faz um tempo, né, que os livros chamados de autoajuda, eles estão muito popular, né? E eu acredito que as pessoas começaram a pensar mais assim, sua saúde emocional, podemos falar assim, saúde emocional. Existe a saúde mental, mas a gente vai falar aqui sobre saúde emocional. A partir desses livros, porque a partir da leitura as pessoas foram tendo estalos, né? Foram tendo insights. Opa, eu acho que realmente eu preciso mudar esse ponto na minha vida. Então, eu acho que esses livros, eles ajudaram muito. E hoje em dia nós estamos ouvindo falar bastante justamente sobre isso, sobre a nossa saúde emocional, sobre inteligência emocional. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como eles podem se perceberem, como eles podem reconhecer que estão precisando de ajuda, como eles podem perceber que eles estão precisando investir na sua saúde emocional. Quais são os pontos, alguns sintomas? Um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. Conhecimento que você tem sobre você. E aí, sempre nas minhas palestras, nos cursos, quando eu começo esse assunto, as pessoas dizem, mas Charles, é muito mais fácil falar do outro. Sempre mais fácil. Fala sobre você, a pessoa trava. É esse mergulho interior que nós precisamos fazer. O autoconhecimento, ele é necessário para uma vida mais feliz. E esse autoconhecimento, ele é constante, todos os dias. Então eu faço esse mergulho, quem eu sou, por que eu estou sentindo isso, por que eu tenho esse determinado comportamento. Eu vou começar, Edilene, a fazer perguntas. A melhor maneira de você começar a ter consciência de como você está é fazendo perguntas. Quais seriam as perguntas? Por que eu estou sentindo sempre essa emoção? Uma delas. Toda semana eu estou tendo crises. Ou toda semana eu percebo que essa emoção está mais em evidência. Como é que eu posso melhorar? Eu acho que essa é a pergunta de milhões que fala. Como eu posso melhorar? E aí aceitar, e eu costumo falar muito, escreve. Uma boa. Escreve. Eu acho que só falar, só conversar não é suficiente, porque a escrita ela traz uma consciência maior. Escreve. Quem eu sou? Fala aí 30 qualidades suas. Ah, Charles, eu não tenho 30. Calma, relaxa. Começa a escrever 5, 6. Você vai tomando consciência. Quais são os pontos que eu posso melhorar? O que tem ameaçado o meu desenvolvimento pessoal, profissional? Então, são questionamentos.
Se questionar, olhar para si, é uma forma poderosa de você tomar consciência para mudar, porque você só muda quando você toma consciência de como você está e quando você aceita. Uhum. Por mais que você não goste, mas eu sou assim. Posso até dar um exemplo aqui. Eu me considero hoje muito mais paciente. Eu tinha muita impaciência, eu era muito acelerado. E eu percebi que isso estava me prejudicando. Porque tem situações, Adilane, que eu não tenho controle. Uhum. Por exemplo, depende, para que a gente estivesse aqui, dependesse tudo isso, para que tudo isso acontecesse, eu precisava do Adilânio. Uhum. Então eu não tenho controle sobre essa questão, entende? E aí eu ficava impaciente, eu queria conversar, eu queria já agir. E quando eu tomei consciência que isso estava me prejudicando, eu comecei a trabalhar. Estava gerando em você uma ansiedade. Como é que eu consigo ser hoje mais paciente? Quando eu passo por situações de impaciência que eu começo a ter um comportamento diferente. Uhum. Escreve. Funciona, gente. Funciona muito bem. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Quais são... O que tem ameaçado o meu trabalho? O que tem ameaçado os meus bons resultados? E você se olhar. Aí depois que você toma essa consciência, aí sim você vai criar um plano de ação para que isso mude. Uhum. Tomei consciência, é como se eu estivesse aqui no ponto A. Eu sou assim. E eu quero estar assim. O que eu preciso fazer? E aí você traça um plano de ação. E muitas vezes a gente não consegue sozinho. Eu acho importante falar isso. A gente precisa de ajuda. Charles, você falando aí sobre a questão da escrita, eu vou falar aqui como leigo, mas pelo pouco que eu já li e já assisti alguns vídeos, algumas palestras em relação à psicanálise, que inclusive a gente até às vezes conversa aqui e acolá alguma coisa. Um dos instrumentos, né, da psicanálise é justamente a fala. Ele utiliza a fala do paciente, né, o psicanalista, o analista, para poder, a partir da fala, vir à tona aquilo que está adoecendo aquele paciente. Então a fala é o instrumento do psicanalista. Eu vejo um paralelo muito grande entre a fala e a escrita, porque a partir do momento em que você para pensar naquilo que você vai falar, fazendo um paralelo, a partir do momento que você para ver o que é que você vai escrever, eu acho que aquilo ali já começa uma organização mental e você começa a acalmar aquela confusão que está dentro da sua cabeça. Porque eu acho que muitas vezes as decisões erradas que a gente toma na nossa vida é justamente porque a nossa cabeça está desorganizada, as nossas ideias estão desorganizadas. Quando você escreve, você começa a organizar os seus pensamentos. É mais ou menos nessa linha? Shakespeare costumava dizer que depois de um certo tempo você aprende que falar pode aliviar muitas dores emocionais. Uhum. O poder de você expressar o que você sente é libertador. Seja no papel, seja falando. Eu gosto muito da escrita, porque a escrita ela traz uma consciência maior. Sim. É você ali com você. E a gente falando de autoconhecimento, você se enxerga. Tem um registro, né? Às vezes a gente não gosta do que a gente enxerga. Mas se a gente está nesse processo de mudança, é necessário. É importante esse confrontamento. Eu considero. E muita coisa muda a partir disso, Adilane. A partir de você expressar mesmo. Semana passada eu estava com 300 pessoas profissionais, todo o estado do Ceará, falando sobre essa questão. E eu via muitas pessoas emocionadas. A gente fez uma vivência, uma experiência para lembrar de determinadas situações. E como a gente guarda coisas que às vezes nos prejudicam, que se tornam fardos. Eu costumo até falar para os meus alunos que a minha mochila ela pesa 5 quilos. Eu ando de uma forma. Mas quando a minha mochila tem 50 quilos, eu ando de outra forma. É uma excelente comparação. E às vezes
a nossa mochila está muito pesada. Com coisas às vezes que a gente nem precisa mais, né? Nem precisa mais. Excelente. Então fazer essas reflexões, cara, isso dói, mas liberta e é prazeroso. Porque depois vem os benefícios. Sim. Porque depois vem a leveza. E a gente tem apegos a emoções que não nos servem mais também, né? Mas a gente fica apegado àquilo ali. Existem alguns impedimentos que a gente tem que dificulta esse equilíbrio, que dificulta essa vida mais leve, mais prazerosa. E um deles, Adilane, são os vícios emocionais. Existem os vícios emocionais? Existe. O que são vícios? É aquilo que prejudica. É algo nocivo. Vícios emocionais são comportamentos que muitas vezes nós aprendemos lá na fase da infância e a gente tem um apego e uma resistência a soltar. Por quê? Porque a gente precisa de inteligência emocional. E é como se fosse uma muletazinha, né? Que a gente acha que precisa daquilo. Olha, quem é ferido, quem foi ferido alguma vez, fere. Porque precisa alimentar o vício. Então, é por aí. Eu preciso detectar quais são esses vícios, esses comportamentos, que às vezes eu sei, eu estou falando do Charles, às vezes eu sei que está me prejudicando, que está dificultando meus passos, que está trazendo desequilíbrio para a minha vida, que está prejudicando as minhas relações, que está prejudicando o meu trabalho, mas eu não quero soltar. Eu preciso alimentar. E como é que eu me curo de um vício? Quando há abstinência. Não é assim? Eu só consigo me curar de um vício. Eu bebo, quero parar de beber. Eu preciso me afastar da bebida. É a primeira coisa, né? A abstinência. E aí às vezes a gente tem esse, não sei se eu posso falar pelo horário, mas eu acompanhei um jovem de 22 anos que ele tem 2 vícios fortes. A questão da internet, viciado em jogos, e a questão da pornografia. E ele me falou o seguinte: às vezes eu faço só por fazer, mas é para alimentar aquilo que já está programado. Já está condicionado. E né? aquilo está prejudicando a vida daquele jovem. Agora, como ele consegue se libertar? Quando ele fizer abstinência. Vai doer? Às vezes dói. Porque a gente está mudando um comportamento, a gente está mudando uma situação ali às vezes de anos. Mas é um processo. Se eu quero equilíbrio, se eu quero felicidade, se eu quero mais leveza, eu preciso começar a desapegar desses fardos. Começar a soltar os pacotes que a mochila está carregando. E aí existem outros vícios emocionais, como as historinhas que a gente conta. Charles, o que são historinhas? É aquilo que a gente explica, tenta justificar para não mudar. Aquela resistência, Aquela né? resistência. O funcionário chega sempre atrasado na empresa. Não é porque dá sempre uma desculpa. Não é porque hoje aconteceu isso. Não é porque hoje... É muito mais fácil justificar do que assumir para mudar. E aí tem pessoas que passam a vida toda dando desculpas e permanecem do mesmo jeito sempre. Essa sua historinha aí da mochila, ela é ótima, realmente. E tem gente, a gente fazendo a comparação, tem gente que tem um problema imenso, né, quando vai arrumar a casa, de dispensar aquelas coisas que são inúteis, objetos quebrados, objetos que realmente não fazem mais, mas que estão lá, entulhando, né, como a gente costuma dizer no popular, né, ocupando espaços que poderiam ser utilizados de uma maneira melhor.
acumulando poeiras, ou seja, trazendo doenças, né, fazendo todo esse paralelo para dentro de casa. Então eu acho que mas as pessoas continuam a ter aquele zelo, aquele apego por coisas inúteis. Então eu acho que é mais ou menos uma faxina interior. Podemos falar dessa maneira? Eu uso esse termo. Faxina interior. Tem, e aí eu gosto muito que as pessoas também resistem. Uhum. Quais são os comportamentos? Escreve e depois joga fora. Porque se não é legal, se está ocupando um espaço que não está trazendo coisas boas para a sua vida, para que ficar? E isso acontece com pensamentos, comportamentos. Uhum. Porque o pensamento também ele é poderoso. Por exemplo, um dos impedimentos que eu falo muito é a questão do pensamento negativo. Edilane, eu encontro muitas pessoas que pensam de forma negativa. Não vai dar certo. Eu não consigo. Isso não é legal. Só vê o lado negativo da coisa. E onde você se concentra, meu amigo? Você está ali. Se você se concentra naquilo que é bom, naquilo que é positivo, a coisa acontece. Se você se concentra naquilo que não vai dar certo, e você até torce para não dar certo só para dizer, eu estava com a razão. Então, um dos impedimentos, essa questão do pensamento negativo. Aí entra o reclamar também. Uhum. As pessoas que reclamam, quanto mais você reclama, mais motivos você encontra para reclamar. É impressionante. Eu estava com 500 professores num determinado município. E eu falei isso aí, teve uma professora que balançou a cabeça. É verdade, né? Até deu o microfone, ela deu um depoimento, foi muito legal. Quanto mais você encontra... Eu estou me lembrando aqui. Quanto mais você encontra, quanto mais você reclama, mais você encontra motivos para reclamar. É incrível. Eu adoro reclamar. E aí, Edilane, você tá... Isso aí não tá legal. A pessoa foca... que é negativo. Uhum. Reclama do sol, reclama da chuva, reclama do tempo, reclama da poeira, reclama... A comida está salgada demais, a comida está sem sal. E a pessoa está focando naquilo que não está beneficiando ninguém. Uhum. E a ciência já prova que as pessoas que reclamam, elas afetam negativamente o cérebro em 3 áreas. Uma delas é o desenvolvimento. E também o ambiente. Porque tá ao lado de uma pessoa que reclama muito, daqui a pouco as pessoas não querem estar perto. Uhum. Isso faz sentido? Faz sentido. Então existem muitos impedimentos, pensamentos, questão de comportamento, os vícios emocionais. E aí existem muitos. O vício de pedir, de ficar pedindo, às vezes é a atenção que não teve. Uhum. E cria uma situação para chamar a atenção. Existem pessoas... Olha que interessante isso. Existem pessoas que tá tudo bem, tudo tranquilo, ok. Mas se adoecer, tem toda a atenção da família. Uhum. Então vive doente. Para ter a atenção. Então isso aí já é um indício, né, de que realmente a pessoa não está saudável. E aí precisa emocionalmente. Precisa pedir ajuda. Eu falo muito que terapia, conversar com um profissional que entenda, que estudou para isso, é muito bom. Eu faço terapia. Eu tenho um psicólogo, a gente conversa, já fiz um tempo, depois paro, depois volto de novo, porque conversar com alguém que estudou, que entenda do assunto, que entende a gente, o nosso comportamento, nos ajuda. E consegue fazer com que a gente enxergue coisas que sozinho a gente não enxerga. Uhum. Então não é sinônimo de fraqueza. Acho que buscar ajuda, levantar a mão, eu preciso de ajuda, é sinal, primeiro, de humildade, de reconhecimento e de coragem. Porque se eu quero ser alguém melhor, eu preciso resolver questões que sozinho eu não consigo resolver. E aí, falando dos pilares da inteligência emocional, que a gente foi para um assunto, voltou, mas acho importante a gente fechar aqui,
o autoconhecimento. Uhum. Eu olho para dentro de mim, me conheço, consigo gerenciar minhas emoções, tomando decisões de forma mais consciente, com calma, analisando situações. Depois, motivar-se. A motivação é aquele conjunto de forças que eu reúno para fazer o que eu faço. E todos nós temos motivos para fazer o que a gente faz. Como a gente faz. Isso é fato. A gente tem isso de uma forma muito consciente ou automática, mas a gente dá um motivo. E esse motivo vem de uma necessidade. Uhum. Só que a gente precisa analisar aqui duas coisas. Às vezes, a nossa necessidade, que a gente quer se sentir saciado, traz recompensa ou pode trazer punição. Aconteceu, vamos pegar aqui um exemplo. Aconteceu um problema aqui, dois colegas de trabalho. Os ânimos estão alterados. Tá. E aí eu vou precisar me acalmar para conversar com a pessoa de uma forma natural. Ok. Isso é uma situação. A segunda situação, não, eu vou resolver agora. O que foi que aconteceu? Isso pode trazer um prejuízo. Às vezes, quando a gente deixa, e aí parafraseando aqui minha mãe, deixar a poeira baixar, quando você vai conversar com a pessoa, a situação já tem sido resolvida. Então, motivar-se é dar motivos para fazer aquilo que eu quero. É quando eu consigo adiar, muitas vezes, esse prazer imediato. Não, eu vou falar com ele agora. Falou de mim, eu vou falar com ele agora. É um prazer que eu tenho, uma necessidade que eu tenho. A impulsividade, né? Se eu conseguir reprimir essa impulsividade por uma causa maior, eu consigo mais benefícios. Porque eu tenho que pensar no pós. Uhum. Eu falei aqui de dois colegas de trabalho. Mas imagine aí mãe e filho. Uhum. Esposo, marido, mulher. Então eu preciso pensar também. Dois amigos, eu preciso pensar também no pós. Adiar a satisfação, adiar o prazer imediato por uma coisa maior faz parte da inteligência emocional. E aí a gente falou do primeiro pilar, o autoconhecimento. O segundo, o gerenciamento das emoções. O terceiro, o motivar-se. Uhum. Eu me motivo. 4, a questão da empatia. Que muito mais do que se colocar no lugar do outro, é abandonar os preconceitos e procurar entender o motivo que aquela pessoa teve para fazer o que ela fez. Que a gente aprendeu hoje que nós temos um motivo, todos nós damos um motivo para fazer o que a gente faz. Então, quando eu abandono os meus preconceitos, o meu julgamento e vou conversar com o outro, seja aí qualquer que seja a pessoa, a situação, de uma forma sem julgar, sem condenar, sem ter preconceitos, procurando entender o que foi que aconteceu, eu consigo resolver muitos problemas. Aliás, muitos problemas existem porque a gente não tem hoje empatia. Não, a gente não tem empatia, é uma frase muito genérica. Muitas pessoas precisam praticar a empatia. Porque a gente tem empatia. Agora, às vezes, tem gente que escolhe para que lado essa empatia vai surgir, né? Só porque convém, às vezes. Sem julgamento. Porque o filho, o colega de trabalho, o vizinho, ele teve o motivo para fazer o que ele fez. E procurar entender e respeitar, embora você não concorde, porque está tudo bem você não concordar. Está tudo certo você dizer para mim, eu não concordo com isso, ok. Mas no ambiente de trabalho, no ambiente social, a convivência precisa partir pelo respeito.
é ótimo ter discordâncias, porque a gente começa a até se questionar também. Agora, o respeito precisa prevalecer nas relações. A empatia e aí, por último, a sociabilidade. Uhum. Você fez administração, não foi isso? Foi, sim. Estudou Maslow. Sim, a pirâmide, né? Século passado, E ainda vale para hoje, né? os psicólogos já falavam sobre as necessidades humanas, e uma delas é a social. Nós precisamos da interação, do convívio, porque isso faz parte da natureza humana. E quando eu tenho uma boa convivência, trabalho, casa, na família, em qualquer ambiente, isso favorece o meu viver. Como é bom a gente estar em ambientes com pessoas legais, bacanas, que usam empatia, que respeita. Aí se torna muito mais leve esse cenário. Eu achei super interessante isso que você falou sobre ter... dar a preferência. Eu costumo dizer o seguinte: tem uma passagem na Bíblia que você, como católico, você já deve ter ouvido e lido, que é o seguinte: Jesus dizendo assim: quando uma pessoa der um tapa no seu lado direito, dê a outra face, seu lado esquerdo. Sabe como é que eu vejo isso? Como você está no trânsito, você dá preferência para outra pessoa passar. Mesmo você sabendo que você está certo, mas dê a preferência porque corre o risco de haver um acidente. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí que Jesus quer falar. Ou seja, não entre em confrontos, não entre nos embates. Ou fuja ou então ceda. Porque eu acho que isso é mais inteligente a se fazer do que você entrar no confronto. Repito, você está numa via, dê a preferência para justamente evitar acidentes. A gente pode levar isso para a nossa vida pessoal nas nossas relações também. Ou seja, dar a preferência. Eu poderia muito bem ter aquele prazer rápido que você falou. Mas não, vou parar aqui, vou meditar para poder evitar esse confronto. Eu acho que muitos conflitos que existem dentro seja no trânsito, seja no trabalho, seja na família, é porque está faltando a gente pensar nesses pilares. Se eu me conheço, a partir do momento que eu me conheço melhor, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Certo? Porque eu sei. Eu já me conheço, eu já conheço o meu comportamento, e aí depois eu vou conhecer o outro. Então, se eu já conheço o Edilânio, é aquele cara que não dá para conversar agora, eu vou esperar. Tem situações que a gente precisa ser sábio. Eu quero uma briga, eu quero uma discussão, vale a pena isso? Quais os benefícios? Nenhum. Quais os benefícios? Você falou de trânsito, eu viajo muito. E eu passo muitas situações justamente dessa que você falou aí. Vai em paz, amigo. É melhor dar a preferência você sobreviver, né? Vai em paz. Um carro pequeno, às vezes um caminhão de 26 metros. Aí você quer enfrentar um caminhão? Vai Sabe em paz, quem quer tá lá passar, dentro. mas não pode. Às vezes é em alto, não sei se é a palavra certa, mas em alto, né? Você está subindo na estrada, tem um alto, você não pode atravessar em alto. E você encontra pessoas atravessando em alto. Eu tenho que reduzir, eu reduzo. Toda vez que eu vou passar em um alto, porque já aconteceu situações que eu quase fui. Ela aconteceu ali. Se envolvia numa batida frontal. Porque eu estar na minha mão certa, o alto, o cara vê o contramão. E aí? Você fez o quê? Eu tive que ceder. Exatamente. Então, tem coisas que não valem a pena. Ah, mas eu tô no meu direito, eu tô na minha mão. Sim, mas aí você pode se envolver num acidente por causa de outra pessoa. Você que tem esse conhecimento reduziu. Tem coisas que eu não consigo controlar. Então, a gente volta lá pro início, né? Tem coisas que eu não consigo controlar. A atitude, o comportamento do outro, eu não consigo. Não está sob meu poder. Se não está sob meu poder, eu não vou me estressar. Depois eu vou procurar fazer essa convivência acontecer da melhor maneira possível. Então, é menos estresse.
Eu acho que a gente começa a estudar, a pensar, a olhar mais para os nossos resultados, para as conquistas, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir, a gente vai mudando de comportamento e evitando situações que já não agrega. Tem coisas que não vale a pena, tem coisas que não agrega, que não traz benefícios. Se não traz benefícios, não quero. Lembra da pergunta que eu te fiz anteriormente, falando sobre se a pessoa que tem inteligência emocional, se ela tem vantagem na vida? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa que tem inteligência emocional, que tem esse autoconhecimento, essa percepção do todo, ela consegue controlar um ambiente a seu favor. Controlar não no sentido negativo, mas às vezes justamente para evitar certos embates. Embates tanto no diálogo, a nível do diálogo, como também até confrontal mesmo, né, fisicamente, por segurança. Eu acho que a pessoa que tem essa inteligência, ela tem essa vantagem. O conceito, para a gente recapitular aqui, o conceito de inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de identificar os nossos sentimentos e o dos outros. Eu vou então, estudar o ambiente. Eu né? vou ter sucesso quando eu consigo me perceber e também perceber como é que o outro está, Perfeito. como é que o outro sente, porque aí eu consigo gerenciar os meus impulsos e os impulsos do relacionamento, porque nós dois só vamos brigar se os dois se permitirem. Então, aí voltamos para aquela frase, né? Dois cachorros só brigam quando os dois... Como é? Agora eu me perdi. Só tem uma briga quando um dos dois quer, né? Não, se eu não quero. Já cortou ali. Aí, a comunicação é uma das habilidades hoje mais desejadas pelas empresas. A inteligência emocional não fica atrás. Essa habilidade da boa convivência, do respeito, da empatia, do fazer o que precisa ser feito, de se conhecer, faz toda a diferença. E como eu falei, Edilânio, é algo treinável. Já, como é que eu treino? Como é que eu... Estudando. Lendo. Assistindo filmes que falem sobre o assunto. Pesquisando. Podcasts. Aí entra uma questão, que eu vou abrir aqui um parêntese, do ambiente. Eu falo muito para os pais em escolas e eu pergunto para eles a questão do ambiente do filho, porque hoje não é só um ambiente físico, existe um ambiente virtual. E aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo vai impactar nas minhas emoções. E o que é que eu estou lendo? O que é que eu estou assistindo? Qual é o ambiente que eu estou inserido? Qual é o tipo de conversa que eu estou tendo? O que é que as pessoas costumam falar ao meu redor? O que é que eu costumo ouvir? Então, o ambiente ele é muito poderoso, de forma positiva ou de forma negativa. E se a gente não tomar cuidado, o ambiente pode trazer sérios prejuízos. Porque a gente acha, não, eu estou na internet só vendo, mas aquilo está de alguma forma influenciando você e as suas emoções. Então, como é que eu desenvolvo? Quando eu começo a criar esse ambiente favorável ao estudo, ao conhecimento, a conversar sobre o assunto. E aí eu deixo até uma pergunta aqui para os nossos ouvintes. Que tipo de conversa você costuma ter? Quais são os ambientes que você costuma frequentar? Quais são os assuntos que vocês mais falam? Porque isso vai impactar diretamente nos seus resultados. E se nós estamos falando de uma habilidade que eu consigo desenvolver, eu preciso criar esse ambiente. Eu gosto de bater na mesma tecla para ficar firme. Estudo, ambiente, leitura, filmes.
Quais são os filmes que eu mais assisto? Fala muito sobre as emoções que eu estou sentindo. Interessante. O ambiente, ele é poderoso para o crescimento, para o progresso, ou não. Às vezes, professor, eu passei muito tempo em sala de aula, então eu converso com muita gente, né? E as pessoas chegam para conversar com... Professor, eu tô assistindo uma série, tá, e como é que tá essa série? Qual é a série? Não, eu não sei o que... Não vou entrar aqui em detalhes. Mas a série estava deixando aquele jovem ansioso. Uhum. Porque é uma série de suspense. Gente, não estou falando nada contra séries de suspense. O que eu estou dizendo é que o ambiente onde nós estamos inseridos determina como você está. E a gente precisa ficar atento a isso. E aí aquele jovem estava desenvolvendo uma ansiedade, porque as séries, elas têm esse poder de deixar a gente ali instigado para querer assistir mais, tal. E era uma série de suspense e aquele jovem estava ali, tenso, querendo mais, tal, e acelerando, assistindo na velocidade 2, 1,5, não é mais na normal. Isso já é um ponto a se questionar. Se eu estou assistindo, é igual os áudios do WhatsApp. Não tenho tempo, estou assistindo na velocidade 2, tal. Aí, de repente é um ponto a se observar. O ambiente, ele é poderoso. Charles, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os impedimentos de uma vida equilibrada e com mais realizações. O que é que trava as pessoas a realizarem isso? A gente falou dos vícios, a gente falou dos comportamentos, e aí cada um pode fazer aí uma análise sobre o comportamento. A gente falou das historinhas que a gente começa a justificar, porque a gente tem uma certa resistência ali às mudanças. Os pensamentos. Deixa eu compartilhar aqui com você e com os ouvintes um comportamento que eu tinha que estava me prejudicando muito, que era o orgulho. Edilane, o meu nível de orgulho era muito alto. E se esse orgulho ele estava prejudicando meu relacionamento com os meus pais, meu relacionamento com minha família, meu relacionamento com os meus colegas de trabalho. E cara, quando eu acordei para isso, quando eu tomei consciência que eu estava me prejudicando e prejudicando as pessoas, porque o que é o orgulho? É aquilo que eu estou sempre certo. Eu não erro. Né? Não erro. Aconteceu alguma coisa, foi o outro que fez. Eu não fiz nada. A minha ideia sempre é a melhor. Porque você nunca erra, né? Eu nunca erro. O orgulho, ele tem... e o meu nível de orgulho era muito alto. Então, o que aconteceu? Eu tomei consciência. E aí foi meu psicólogo que disse: Charles, o que você está falando é orgulho. Aí eu disse: como? Porque eu era humilde. Eu era um cara humilde. Na sua cabeça. Humilde. E aí, isso é orgulho. Cara, foi um tapa na cara. Eu acho que até a gente achar que somos humildes já é um orgulho, né? Não? E aí eu disse: eu preciso mudar isso. Porque eu estava... Veja o que o orgulhoso ele faz. Ele quer que o outro pense e faça do jeito que ele quer que aconteça. Que ele faça. Eu vou repetir. Eu queria que as pessoas fizessem do meu jeito. Então, faltava respeito, faltava empatia, faltava uma série de coisas dentro das relações. E aí, um dia à noite, eu sentei, minha mãe e meu pai foram os primeiros. Disse: olha, eu preciso pedir perdão a vocês. Cara, foi uma conversa, eu gosto muito desse termo, libertador. Foi uma conversa libertadora, porque eu expus, aí eu lembrei de vários fatos que eu tinha tido conflitos com eles. E eu viajo muito, estou muito tempo fora.
Eu não queria que quando eu chegasse as relações estivessem estremecidas. Eu quero que exista respeito. Eu quero conviver com meus pais. Eu sou muito abençoado de tê-los, porque eu passo, sei lá, às vezes um mês fora. Quando eu chego, eu quero aquele ambiente saudável, legal, gostoso de família. E não estava acontecendo isso. E aí, Edilane, eu tomei a iniciativa. Eu fui lá, só eu queria pedir perdão a você, pai, mãe, por isso. Tem coisas que talvez que eu faça que eles não gostem, não concordem. Tudo certo. Tem coisas que eles fazem que eu acho que poderia ser diferente. Tá tudo certo. Mas hoje nós temos uma relação pai-filho maravilhosa. Melhorou bastante. Muito. Mas eu precisei ir. E aí depois fui resolvendo outras questões. Quando você falou com o seu psicólogo, né, com o seu terapeuta, ele percebeu alguns pontos que talvez você não estava percebendo. Quando ele pontuou, você concordou na hora? Concordei porque é uma como é que a gente diz? Despertar? Alguma É coisa? um despertar, é as escamas dos olhos que caem. Que cai. Aí você disse, é verdade. É. Por isso que eu falei no início que às vezes a gente precisa de ajuda. Sim. Que sozinho a gente não Exatamente. consegue. E como é bom poder contar com alguém para nos ajudar, cara. É fantástico. E aí- às vezes nem por maldade, às vezes a gente realmente acha que está indo pelo caminho correto, mas não, a gente está equivocado. Pelas experiências, né, por tudo que a gente passou, tranquilo. E aí caiu nas escamas. a Aí decisão, tomou consciência. aí vem Porque a tomada de decisão, né? tomar consciência é o primeiro passo da mudança. Uhum. Só muda quando toma consciência. Mas tomei Não adianta. consciência. Eu preciso me conscientizar. Eu sou isso. Tá, ok. Agora eu vou mudar. Aí o processo, que às vezes dói, mas liberta. Então o processo, e esse processo, tem pessoas que vai de forma mais rápida, tem pessoas que vai de forma mais devagar. Cada um tem o seu ritmo. Mas você vai se sentindo bem à medida que você vai conquistando. Você vai dando passos. Por mais que sejam passos pequenos, porque é um sinal de progresso. Uhum. E hoje eu olho, por exemplo, para a relação do meu pai com minha mãe. Eu vou citar só eles. Valeu muito a pena. Choramos, nos abraçamos. Eu amo a senhora, eu amo o senhor. Tá tudo certo, pronto. A gente melhorou como família. Então, existem muitos impedimentos, às vezes aquele comportamento que está ali dificultando e que tem que partir de mim. Eu não posso querer que o outro mude, porque às vezes tem pessoas que querem que o outro mude não para ser melhor, mas para beneficiar a própria pessoa. Uhum. Vamos aqui um exemplo, só um exemplo, tá, gente? Eu quero que a Adilane mude, não para a Adilane ser uma pessoa melhor, mas eu quero que ele mude para me beneficiar. E isso acontece muito nos ambientes de trabalho. Na própria família. São os espaços que a gente frequenta mais. Não pode ser. Uhum. O outro vai mudar porque ele precisa mudar, porque ele quer evoluir, quer crescer. E ele mesmo precisa cair na real, né? Então, se eu quiser que ele mude só para me beneficiar, eu estou sendo egoísta. Uhum. E aí existem muitos outros impedimentos que a gente precisaria de mais tempo para conversar sobre essas questões, mas esses pontos, eles são importantes. Eu preciso me analisar quem eu sou, onde é que eu posso melhorar, ver os impedimentos que estão dificultando esse meu caminhar. Edilane, por mais que seja desafiador, por mais que seja a gente tenha problemas no dia a dia, no viver, mas isso não precisa ser um fardo muito pesado. Viver pode ser algo
com todas as dificuldades, com todos os problemas, viver pode ser de uma maneira mais leve. Claro que tem períodos que a gente sofre, que a gente passa por mais dificuldades, tem situações. E aí eu preciso fazer aqui um parênteses. Há situações que a gente consegue controlar, há situações que não dependem de nós. Se a gente pegar, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul, muitas famílias passando por dificuldade. Ali é uma coisa que eles não tiveram como controlar. Não dependiam deles. Não dependiam deles. Há essa situação, mas há também situações que dependem de nós. A mudança, a melhoria, o progresso, o desenvolvimento depende de nós. Que a gente precisa realmente ter essa consciência que nós podemos ser melhor hoje mais do que ontem. Amanhã mais do que hoje. Que nós temos essa capacidade. Há um estudo americano que diz que nós, seres humanos, temos a capacidade de desenvolver em torno de 700 habilidades. E o que é uma habilidade? Quando você adquire conhecimento e coloca em prática, é o fazer. Então nós sabemos fazer muita coisa, nós temos muita capacidade. Basta a gente treinar. Charles, uma última pergunta. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre crenças, né? O que são crenças e por que é importante conhecer as nossas crenças? É um assunto para muito tempo. Aqui já dava outro podcast, né? Vamos lá. Lembra que a gente falou do ambiente? O ambiente ele favorece ou não? O que são crenças? São as nossas verdades de fé. É tudo aquilo que você acredita. A crença é a sua convicção. E você defende, porque está aqui. E como uma crença é formada? Primeiro pelo ambiente. Daí o cuidado com o ambiente que a gente frequenta, vivencia. A partir de experiências repetidas. Então aconteceu uma situação que aconteceu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Daqui a pouco eu entendo que isso é verdade, lei. Vira uma crença. Ou por aconteceu uma coisa muito forte que a partir daí criou a crença. A crença ela faz a gente agir. Porque você acredita naquilo. E aí nós temos 3 tipos de crenças. Anota aí, pessoal. Nós temos a crença de identidade, que é aquela crença que você tem sobre você. Quem é você? É o seu valor. Nós temos a crença de capacidade. Qual é a minha capacidade de realizar, de fazer algo? E nós temos a crença de merecimento. Existem 3 tipos de crenças: identidade, capacidade e merecimento. Charles, dá um exemplo agora de uma crença de identidade. Valor. As nossas referências iniciais: pai, mãe, escola, professores. Então hoje nós somos muito do que nós aprendemos a ser na infância. Não é isso? Lá se formou muitas crenças sobre a capacidade, a identidade da pessoa. Eu sou uma pessoa amada. Eu sou uma pessoa de respeito. Eu sou uma pessoa inteligente. Ela acredita a partir das experiências que ela teve que ela é isso. É a identidade da pessoa. Ela pode acreditar também que ela não é merecedora. Ela pode acreditar que não vai ter sucesso. Ela pode acreditar que não vai ser uma pessoa que vai se... Tudo depende da crença de identidade. É o que ela acha dela. Tudo também parte a partir dali. O que ela acha, o que ela acredita sobre ela.
E aí nós vamos para a crença de capacidade. Eu sou capaz de fazer isso? Tem muitos casos aqui, eu vou contar só um, de uma pessoa que recebeu uma promoção no trabalho e disse que não era capaz. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Eu vou ficar onde eu estou. Perceba que a empresa enxergou nela uma capacidade que ela não se enxerga, que ela não se percebe. E ela ficou, está com um tempinho, ela ficou no trabalho, no mesmo cargo. A empresa, ela ia ganhar melhor, ela ia subir de cargo, mas ela disse que não tinha capacidade, porque era muita responsabilidade, era muita coisa para fazer. Então a capacidade que ela acredita que tem é uma capacidade limitada. E ela está certa, porque as crenças são as nossas verdades. E aí nós temos a crença de merecimento. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser amado. Eu mereço o que eu ganho. Por mais que seja estranho, há pessoas que não merecem ser felizes, porque elas acreditam que não merecem felicidade. Tá tudo bem, e ela cria um problema para trazer ali situações de conflitos negativas, porque ela não merece que esteja bem, que esteja feliz. É muito comum ouvir isso. Eu tô rindo demais. Daqui a pouco vai acontecer uma coisa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes alguém já passou por isso. Tô rindo demais hoje. Vai acontecer alguma coisa aqui. É como se a pessoa não merecesse se sentir bem, se sentir alegre. É verdade. Tem problema em você rir demais? Tem problema em você se sentir bem, estar alegre? Aí tem gente que já se prepara pro pior. Já se prepara. Aí vem o pior. Vem, porque tá na cabeça dela. Porque também. acredita que vai acontecer. Tem um vídeo famoso na internet que é de uma criança recebendo um dinheiro. Não sei se é do tio, do avô, do pai. E ele começa a chorar. Não merece o dinheiro. Não quer o dinheiro. Eu tenho certeza também que nossos ouvintes alguns vão se perceber. Nós aprendemos, eu aprendi na infância que o dinheiro é uma coisa suja. Eu ouvi muito, dinheiro não traz felicidade. É uma frase muito comum. E repetida várias vezes vai se tornando uma verdade, né? Vira uma verdade. O celular é muito mais sujo e muitas crianças estão aí usando todos os dias. Então, as crenças, elas levam você a patamares muito altos, porque você começa a acreditar e você começa a ver, a fazer por onde acontecer, ou elas podem limitar, que nós chamamos de crenças limitantes. São aquelas crenças: não sou capaz, tá tudo certo, você não é capaz, então você não vai nem tentar, porque você não é capaz. Olha, interessante. Eu não vou tentar porque eu já sei que eu não consigo. Se eu não consigo, para que ter o trabalho? Aí eu limito o meu potencial, o meu dom de fazer aquela coisa que poderia sim ser diferente. Então, crenças de identidade: quem eu sou, qual é o meu valor, identidade. Crença de capacidade: eu sou capaz de fazer o quê? E crença de merecimento: o que é que eu mereço? E aí já é um exercício que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes. Quais são as crenças que você tem sobre você? Quais são as crenças que você tem sobre... E aí eu volto a dizer, vai lá no papel, escreve. Quais as crenças que você tem sobre a sua identidade? Quem é você? Quais as crenças que você tem sobre a sua capacidade? E quais as crenças que você tem sobre os seus merecimentos? Edilane, eu mereço uma vida melhor. Eu mereço uma vida equilibrada.
eu mereço coisas boas. Porque eu acredito nisso. E eu vivo isso. É onde você coloca a sua atenção. Aquilo que você acredita. E aí, mais uma vez, o ambiente. Ele influencia muito nas crenças. Porque se eu convivo com pessoas, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Isso aqui não é legal. Não tente não, que nem... Se eu estou nesse ambiente, daqui a pouco eu vou acreditar nisso. Tudo certo, não vou conseguir. Elas vão criando raízes, né? Se fortalecendo. Então, procura conversar com pessoas que te ajudem a potencializar suas crenças. Existe um exercício que a gente não vai poder fazer aqui, que eu faço muito nos meus treinamentos, que é um exercício de testar a capacidade do participante. Vamos colocar aqui mais de 200, 300 exercícios desses, em várias turmas, em várias palestras, em vários treinamentos. Mais de 60%, 70% dos participantes se surpreende com o resultado. Achava que não tinha essa capacidade. E aí, quando faz o exercício, ele mesmo passa pela situação que ele conseguiu ir mais longe. Uhum. Mas eu não pedi para você dar o seu máximo. Às vezes a gente nem conhece o nosso máximo. Que é o potencial, né? Precisa que alguém chegue e vai desenvolvendo. Eu falo muito, mas não sei se... E isso é o desenvolvimento, né, que a gente tanto procura. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional. Cara, assim, o nosso bate-papo foi ótimo. Muita coisa, muito conteúdo. Eu conteúdo. gostei demais. É um conteúdo muito denso. Realmente, assim, daria vários episódios, porque realmente tem muita coisa pra gente conversar, pra gente descobrir. E você, mesmo com esse conhecimento, eu tenho certeza que você, ao longo do tempo, vai crescer muito mais como profissional e como pessoa estudando, correto? Sim, Todos sim. nós, né? E aqui foi mais o conceito, mais a teoria, né? Mas quando a gente começa a vivenciar essas habilidades, você vai vendo, é como se fosse aquele caminho que se alarga, que se abre, as possibilidades e a leveza do viver. Uhum. Eu acho que se a gente pudesse falar alguma coisa assim que resume tudo isso, desenvolver a inteligência emocional traz benefícios, sim, para todas as áreas da vida. Que a gente nem falou das áreas da vida. Muitas áreas aí que precisam dessa inteligência para tomar decisões mais assertivas, mais sábias. Às vezes gostando ou não. Mas a gente faz o que é necessário, não o que a gente gosta. Faz o que é preciso. No início, com certeza, é desconfortável, né? A mudança, só em pensar em mudar. Mas quando você começa, tudo fica mais fácil, né? Existe um livro chamado Hábitos Atômicos. Eu não me recordo agora o nome do autor. É um autor americano. E ele explica, eu deixo também como sugestão de leitura, é um livro extraordinário. Eu já li, estudo muito ele. É hábito. E o hábito ele vai se formando a partir da consistência. Uhum. E uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E daqui a pouco vira o automático. Tu frequenta academia? Bom, vou voltar. Academia, quando a gente vai nos primeiros dias, É péssimo. tudo dói. É. O personal passa lá um treino, 10 quilos no braço. Não posso, é pesado. Mas depois de uma semana, aqueles 10 quilos é leve. Por quê? Porque o corpo já se adaptou. E o corpo já entendeu que aquilo é tranquilo. Por isso que o personal ele passa um novo treino, uma nova rotina. Para quê? Para você desenvolver ainda mais. Porque se você ficar com o mesmo peso, também estagna. Percebe a importância do desenvolver?
leva essa analogia que a gente fez para a vida, para os comportamentos, para os pensamentos. Se eu tiver sempre os mesmos pensamentos, Edilânio, se eu sempre fizer as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Eu vou repetir. Se eu fizer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma maneira, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Eu quero e preciso ter resultados diferentes, então eu preciso fazer coisas diferentes. Perfeito. Fechou aí com chave de ouro, né? Com essa frase aí, impactante. Pronto. Charles, agora me diga, como é que as pessoas elas podem te procurar, onde elas te acham? Achei super interessante aqui o que Charles falou, quero contratar, quero conhecer um pouco mais. E aí? Perfeito. Hoje eu trabalho muito com as redes sociais. Acho que é a vitrine, é a maneira mais rápida de a gente se comunicar, se conectar, que é o Instagram Charles Nunes, e aí todas as redes sociais também com esse nome. E o meu WhatsApp é DDD 88997017373. É uma forma também rápida de a gente conversar, de trocar ideias. Eu trabalho tanto na iniciativa privada como órgãos públicos. A gente faz esse trabalho de levar essas reflexões para as equipes, para as pessoas. Porque quando a gente consegue melhorar a maneira de ver, de enxergar, de se enxergar e de enxergar a vida, a gente consegue entregar resultados mais satisfatórios. E a convivência, a qualidade do trabalho melhora. Então, falar sobre isso. Hoje eu estava conversando com uma empresária lá de uma cidade aqui da região, e a gente fechou um trabalho para a equipe dela, vai ser na próxima semana, e ela falando lá situações. Então vamos trabalhar esses pontos, porque muitas vezes, Adilane, o conhecimento técnico está ok, a equipe é muito preparada tecnicamente, aí a gente precisa agora trabalhar o outro lado, o emocional, o social, porque isso interfere em tudo na vida. Então, quando eu estou bem, eu consigo entregar um resultado melhor ainda. É igual quando a gente está cansado. Estou muito cansado hoje. Como é que eu vou produzir de uma forma? Eu preciso descansar. E aí, estudando sobre os campeões olímpicos, eu achei bem interessante que eles têm metas. E uma das metas dele é o descanso. Para performar, é preciso descansar. Então a gente leva essas reflexões para os times, para as empresas, para que essa equipe ela consiga entregar resultados cada vez mais qualitativos. Então, o WhatsApp é 88997017373 e as redes sociais Charles Nunes. Charles, muito obrigado por sua participação, muito bom, repito, foi uma conversa super produtiva. Você que chegou um pouquinho depois aí da nossa apresentação, só recapitulando, nós falamos aqui sobre inteligência emocional, né, como benefício de equilíbrio das diversas áreas da nossa vida. Essa live vai ficar salva, tá bom? Charles também vi aqui que no perfil dele ele tá fazendo uma live, então você pode voltar aí quantas vezes você quiser. Aqui é um livro aberto, então você pode voltar várias vezes para poder pegar aquele trechinho que você não entendeu ou que você gostou. Charles, ele é coach integral sistêmico, especialista em gestão de pessoas, administrador por formação, foi gerente administrativo, trabalhou também no Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC aqui do Ceará, é palestrante, é treinador de inteligência emocional, já tem 12 anos de experiência em desenvolvimento profissional e hoje é empresário e ministra cursos, treinamentos e também palestras em diversas regiões aqui do Ceará. Muito obrigado, Charles. Edilane, eu agradeço e até demais. A próxima. Foi uma conversa muito boa. Foi ótimo. Sucesso para você e um abraço nos ouvintes. Muito obrigado e a gente vai ficando por aqui. Fiquem na sintonia, a gente volta já já, minha gente. Não sai daí não. Opa, eu tô! Tá bom demais!